falar de Dona Graça, falar de minha mãe é um misto de facilidade com complicação. Porque a gente, vendo de fora, ela é aquela super mãe, super protetora, super amiga, super família, que sempre pensou em ajudar o próximo, sabendo que ela não teria nada em troca, a não ser ver aquele outro feliz. Aquilo já deixava ela com a alma já cheia e que motivava ela a procurar fazer sempre um pouco mais. Ela dizia que para a gente que é um grupão, ele não nasce já feito, o grupão. Ele nasce de um outro, no convencimento de um, mais um outro, no convite para participar de uma reunião coletiva, para debater as necessidades do bairro, as necessidades do nosso local, as necessidades das mães, dos pais, dos filhos, a educação, a saúde, a cultura. E, por outro lado, é difícil porque a gente, como filho, a gente vai dizer que ela foi a melhor mãe do mundo, como todos os filhos dizem, né? Mas é uma sensação particular de como eu sempre estava junto dela nessas mobilizações. Vânia, minha avó, que era uma senhora, já tinha na época quase 80 anos, mas era descendente de Índia e parecia aquela menininha, pequenininha, toda brabinha, sabe? Mas estava lá junto dela, saía, acompanhava e ela fazia os outros felizes, os outros rirem. E ensinou muita coisa boa para a gente, que é a valorização do outro enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto uma pessoa que pode dar certo e lá no futuro, aquilo que ele recebeu de carinho, de atenção, de respeito, ele pode também replicar para os outros. Então, essa continuação do trabalho humano, do trabalho voluntário que ela gostaria que tivesse continuado, né? É um legado que ela deixou para a gente de respeito ao próximo, de amor, de sensibilidade, principalmente, eu digo sempre para as pessoas que eu tenho contato, uma virtude que ela ensinou muito para os filhos, é que a humildade é a maior virtude do homem. Seja humilde, né? Não seja humilhado. Ela dizia sempre, quem se humilha muito mostra a cueca. Seja humilde, que você, com a sua humildade, você pode não ser reconhecido por muitos, mas como ela fez e está fazendo agora a história, ela está mostrando que ela também está sendo reconhecida por um trabalho que ela veio fazendo atrás. E esse trabalho está mostrando um fruto interessante, porque pessoas lembraram dela, e se lembraram dela, ela deixou um legado, deixou uma história, deixou uma ação concreta para muita gente aqui. Então, falar de Dona Graça, né, Maria das Graças Gonçalves Lucas, é falar de amor, de carinho, de atenção, de respeito, de exigência, né? É falar de uma pessoa de uma alma pura, né? Uma mãe zelosa, cuidadosa, amorosa, né? São adjetivos que, se a gente for ficar falando, vai ficar até a mãe melhor do mundo, como dizem. E realmente, para mim, para nossa família foi e ainda é, porque a gente sempre sente a presença dela, né, nos conselhos, no colo, no carinho, no cafuné, na comida que ela fazia. No puxão de orelha. No puxão de orelha, né, nas risadas, enfim. É uma pessoa iluminada para a gente, né? Ela nasceu em 25 de janeiro de 1953. É filha de José Batista Gonçalves, conhecido por Zé Combé, uma pessoa também com uma participação da época da cultura local, professor de matemática também e um excelente mestre de obras, e filha de Severina Monteiro do Nascimento Gonçalves, uma descendente de Índia, guerreira, mãe de Zezé baterista, o Zezé chamado também de Rato, né? Uma mulher guerreira que também contribui muito para o nosso processo de crescimento, para a nossa educação, para a nossa formação humana, né? Com a simplicidade dela, com o jeito moleque, o jeito infantil de uma senhorinha de 70, de 80 anos. Ela nos ensinou muita coisa.
Ela nasceu aqui em São José do Egito. Aos 18 ou 19 anos, ela casou com meu pai, José Humberto Lucas, também uma pessoa de uma família também conhecida, a família Lucas aqui em São José do Egito, né? Meu avô velho de Lucas. E ao casar, provavelmente, ela nunca contou, mas provavelmente ela já estava grávida, né? Aí, como meu pai já trabalhava à época, né, em 73, 74, já trabalhava na Odebrecht, fazendo barragens pelo Brasil, aí ele foi para São Félix, uma cidade no Recôncavo Baiano, no início da década de 70. Então, minha mãe também engravidou, naquela época, ela sozinha com ele, com 20 anos, meu pai com 19, meu pai era um ano mais velho do que ela. Meu pai não podia deixar de trabalhar para ficar cuidando o tempo todo de minha mãe, então, na época, vai para casa de sua mãe, e quando você tiver Bob, né, já chamava por Bob, você volta para cá. Aí um mês e pouquinho, nasci aqui em São José e ela retornou lá para São Félix. Com o tempo depois, um ano e poucos meses, 1 ano e 2 meses depois, ela engravidou de novo e veio ter minha irmã também aqui, né? A Anis Clay, Lolola. Ela nasceu também aqui, o mesmo processo, voltou também para lá. Javânia nasceu em Senhor do Bonfim, menininho nasceu em Juazeiro, e Costa nasceu onde a gente ficava já em Cachoeira, né? Uma cidade vizinha, São Félix, que a gente atravessou a ponte, foi morar no Recôncavo Baiano, que é uma cidade histórica, tem aproximadamente 200 anos de emancipação, tem uma cultura excelente, e era o local que minha mãe mais gostava na vida. Ela estava em São José do Egito, mas ela estava aqui, o corpo aqui, mas a alma tinha ficado lá no Recôncavo, lá na Bahia, que ela era uma bairrista de coração. Gostava, não falasse, se identificou, porque ela viu os filhos crescerem, viu oportunidades, viu possibilidades, criou fortes laços com muita gente. E já nessa época também lá, ela já trabalhava, já fazia ações comunitárias, né? Eu lembro que uma época, em 89, ela chamou vários amigos meus e amigos dela. A gente foi passar uma semana em Bom Jesus da Lapa, uma cidade também na Bahia, que ela é conhecida como um patrimônio religioso, né? Que a catedral é literalmente dentro de uma gruta, dentro de uma caverna. E na volta surgiram as missões, né, na cidade de Cachoeira, em 89, até calça e as sandálias, a paróquia em missão. Então ela saiu com a pastoral dos carcerários e foi nas cadeias procurar saber processos de pessoas que poderiam ter sido injustamente condenados, e realmente descobriu um caso, né, de um condenado em Minas Gerais que não tinha nada a ver com o furto, com o roubo, mas estava pagando aqui, longe da família. Descobriram, procuramos amigos, procuramos modo de falar, que eu tinha 14, 15 anos, né? Mas tínhamos amigos, advogados que se interessaram pela causa, que estavam também nessa luta, e descobriu que a pessoa não tinha nada. Conseguimos entrar no justiça, provamos que ele não tinha nada, e ela pegou essa pessoa e colocou para conviver com a gente. Olha aí o que a comunidade não faria. Um presidiário, um ex-preso morando na casa de Bob, na casa de Graça, de Vânia, com os meninos, e se tornou um irmãozão nosso. Hoje mora em São Paulo, é casado, é pai de família, continua praticando bem, sempre lembra, cadê mamãe, cadê mamãe? Né? Sabe que morreu, mais fica assim, mamãe, porque ajudou, acreditou, confiou, provou o erro também e salvou uma alma. E é isso que ela gostava de fazer. Depois de 21 anos, com os filhos já crescidos, né, ela veio para cá porque meu pai trabalhou um tempo em Angola, alguns anos, e na mesma empresa. Então foi o período que começou a Guerra Civil em Angola. 93, 94. Foi por aí, 93, 94. Então, os brasileiros da empresa que estavam lá, saíram todos só com a roupa do corpo. E você presenciar uma guerra, presenciar a morte, você vendo a empresa onde você trabalha sendo invadida, a mente dá uma bugada, então ele veio para
para cá e a gente passou um tempo de férias numa praia e tal, mas aí a mente estava... As atrocidades que ele viu, né, para você recuperar, leva um tempo. Então ele veio para cá, começou a trabalhar, ele né, passou alguns meses aqui, minha mãe resistente, eu não quero ir, eu não não vou. Aí a gente já tinha a casa aqui na vila, vendemos a casa lá e viemos para cá, para meu pai começar a trabalhar, né? Primeiro trabalhou com o irmão dele, depois trabalhou com outra pessoa, depois abriu a oficina, a loja dele, começou a vender, enfim, né? E aí, com o tempo, nós viemos para cá. Né? E aí, quando a gente veio, a gente sempre cresceu no meio de cultura, muita mobilização. Na época, eu fui presidente do Grêmio Estudantil, né? O presidente, coordenador da Pastoral da Juventude Estudantil. Então, a gente tinha aquela mobilização enraigada de... Eu acho que ela, por minha mãe ver a gente, né, dentro desses movimentos, ela também começou a despertar. Poxa, eles vão crescer, eu vou começar a fazer alguma coisa que eu me sinta mais útil ainda, a não ser criar os meninos, tal, mas que eu me sinta útil também. Então ela começou a ajudar, a participar, e aqui a gente veio para cá, a gente sentiu que o bairro, ele era muito taxado de um bairro periférico, né? Um bairro violento, favela, essas coisas. Então ela resolveu mostrar o outro lado da comunidade que ninguém conhecia, o lado humano, que tem pessoas trabalhadoras, até ainda hoje tem pessoas que lembram dela, que foram partícipes dessas mobilizações que ela fez aqui. Então, eu cheguei aqui, digamos, no dia 23 de dezembro de 95. Eu fui o último a vir, né? Já estava? Já. Aí eu vim porque na época eu estava servindo no Exército ainda, depois eu me desliguei, vim embora para cá. Aí a gente percebeu que, a gente sempre na ativa, percebeu que o pessoal aqui era muito tímido, muito acanhado. E eles se assustaram com o novo, que fez a quadra, a gente jogava vôlei na época, a gente fazia uma escolinha, chamava a galera, era show de bola. Eu dei aula de inglês, logo quando eu cheguei aqui na escola Romero Dantas, chamava os meninos daqui para dar aula de inglês, era turma lotada, o pessoal ainda lembra hoje, na verdade, 31 anos, 95, 96, 30 anos eu tenho um encontro, cara, gigantão, professor, eu lembro que o senhor falava daquela época de não sei o que, você deu aula de inglês pra gente, a gente jogava vôlei, então a gente chamava o pessoal para ficar do nosso lado, para mostrar que, pessoal, não precisa de muita coisa para você fazer algo interessante, não. Precisa de interesse, de objetivo, né? de iniciativa. Né? Aí fizemos, conversamos com o pessoal, aí é aquela questão de novena, vamos fazer uma novena na casa de alguém, que já é uma oportunidade de conhecer a pessoa, de convidar, vamos para outra casa, aí já ia mais um. Por isso que ela dizia que um grupo não nasce grande, ele vai se formando aos poucos. Então, e deu certo, né? Deu certo. Ela foi uma pessoa extraordinária para aqui, para o nosso bairro. Ela era costureira de mão cheia. Cabeleireira. No período de carnaval, quando eu vinha de férias, a gente sempre vinha de férias, né? Aí tinha um período que era o Boi de Severo. Aí eu lembro do Boi de Severo, a gente saía correndo com medo danado. Quando chegamos aqui, estava esfriado, estava um pouco esquecido, tinham deixado de lado. Então aí a mamãe teve a ideia, vamos fazer um Boi de Severo. Olha, a gente nunca fez boi, nunca fez nada. Saímos catando cabeça de boi para limpar, montamos, deixamos dentro de produto, para limpar, empolgação mesmo de carnaval, para a gente fazer uma coisa diferente. Fizemos o boi, todo armigado, mas fizemos. Saímos convidando o pessoal e fizemos um carnaval maravilhoso. A prefeitura à época, vários blocos da prefeitura à época, eu não lembro quem era o era Dr. Paulo Jucá, se eu não me engano. Aí ele deu o carro de som, patrocinou. Só o carro de som já era muita coisa pra gente, porque a gente já tinha o público. E o carro de som e o Boi Severo, mamãe costurou, fez, montou, grampeou, arrumou e deu certo. Tinha aquelas burrinhas também, tem as fotos que mostram muitas crianças da época, hoje não são os rapazes que a gente às vezes
pode nem conhecer mais depois de 30 anos. E deu certo, aí empolgou a turma daqui da vila e decidiu, vamos ver o São João. É uma festa popular. E conseguiu novamente, com o patrocínio da prefeitura à época, tivemos aqui na vila, aqui, banda de forró pé de serra, trio pé de serra. Tivemos a parque aqui, nessa pracinha aqui, para a comunidade, claro, a comunidade pagava, mas era uma coisa que eles não tinham visto, eram esquecidos, não eram lembrados, né? Se viam apenas como massa de manobra. Aí quando vem uma pessoa que não tem interesse religioso, não tem interesse político, não tem interesse de troca de alguma coisa, apenas por querer ajudar, porque conviveu com essas coisas, que ela via que ajudar o próximo fazia bem a ela, né? E conseguimos São João. Enfim, a história dela aqui no nosso município vai além do que comemoração de São João, de Carnaval. Em 2002, aqui em Lilito, né, nessa escola de datilografia, que era antigamente, tinha um espaço que era o Ferro Velho, um matagal danado. Então nós fundamos a associação comunitária do bairro Planalto, São João, do bairro Associação Comunitária da Coab, São João e Antônio Marinho, e juntamos o pessoal. Muitos moravam lá para baixo do rio, hoje eu não sei se está carregado, recapeado, né? Mas muitos moravam lá em barracas, em palafitas, em moradias extremamente desumanas, e tinha o terreno aqui na beira da pista, que era justamente da Compesa ou de alguma outra instituição, e aí nós nos reunimos e fomos para lá e ocupamos aquele espaço. Passamos quase um ano nessa peleja. Dormíamos ali. Eu dormi muitas vezes ali nas barracas de lona, com o pessoal fazendo café com aquela lata de óleo, café delicioso, conversando com o pessoal sobre as perspectivas, eles já imaginando fazer um almoço para juntar a família. Nas casas que a gente estava questionando moradia, que é um bem inalienável do ser humano, e eles não tinham. Então, hoje, eu digo com total responsabilidade e total conhecimento de causa que aquela vila Júnior Valadares, só existe hoje porque foi uma luta iniciada por Dona Graça, que justamente o conjunto habitacional hoje existe porque foi uma luta que ela começou ali. Depois daquilo que nós fizemos, foram entrevistas, foram órgãos nos procurando, vendo a viabilidade. Como todo o processo demora um pouco, demorou algum tempo, mas hoje eles têm as moradias deles. E muitos daqueles que estavam lá nas lonas, como sem teto mesmo, como sem moradia, hoje residem lá no bairro que ela ajudou a contribuir, que ela ajudou a construir com a luta que ela teve. Não foi uma luta isolada, não foi uma luta solitária, a comunidade acreditava e muito nesse potencial. Tanto é que hoje está lá, né? Um bairro digno, moradia pode ser onde for, mas é seu, o espaço é seu, né? Você não paga aluguel, é um espaço que você chega e diz, agora eu quero paz. E é isso que ela queria, que todos tivessem paz dentro de suas casas. E conseguiu, né? Ela foi uma das pessoas que muito contribuiu para hoje a existência do bairro Júnior Valadares, né? Por causa também da luta dela. É assim, falar dela é falar de risadas, falar de alegrias, né? De perspectivas, de orgulho que ela tinha dos filhos, um orgulho imenso. O nosso ego ficava lá em cima, que a mãe estava lá, a mãe coruja, a mãe babona, que ela passava e olhava, olha meu filho, olha meu menino, olha meu menino. Ela dizia, você pode estar com a barba lá embaixo, vai ser sempre meu menino. E somos, hoje eu digo para os meus filhos, você pode estar gigante, cara, você vai ser meu menino. Olha aí uma coisa que minha mãe ensinou, filho é eterno, né? Como mãe é eterna também. Hoje nós estamos nessa igreja aqui, também foi uma conquista de luta dos moradores. Não, vamos compartilhar, porque os moradores também são responsáveis, mas sob a liderança de Dona Graça, né? Sob
o convite do pessoal, começaram a se reunir muitos anos atrás. Mandaram fazer uma cruz, logo na entrada aqui, disseram: aqui haverá uma igreja. A ambição da gente era aquela parte estreitinha dali da frente ali. Mas olha que conseguimos um espaço amplo, graças a ela também, que fez por onde a religião também, né, tivesse um outro olhar, né, que todos somos irmãos. Então, aqui já tem uma igreja evangélica, outra igreja cristã, um centro de uma religião afro, pode ter por ali. Aqui nós temos a igreja católica. Enfim, a religião, em geral, tem uma única função, que é religar todo mundo, não é excluir, não é ser inimigo um do outro, não. É juntar para trabalhar um objetivo coletivo, um objetivo comum. E ela era muito ecumênica. Ela convidava o pessoal que não era católico para participar das reuniões. Ele orava, ela orava, todos oravam e faziam as mesmas coisas, que era orar, pedir paciência, pedir que iluminasse a cabeça dos políticos, das pessoas que realmente podiam fazer alguma coisa concreta por esse povo, por essa comunidade. Ela, sem ter poder nenhum, político, financeiro, nada, mas tinha toda a boa vontade e conseguiu fazer muito. Imaginem hoje, em pleno 2026, se você tem dinheiro, você tem poder, mas se você não quiser, você não faz. Agora, se você tiver dinheiro, tiver poder, tiver as possibilidades e fizer, a comunidade, a sociedade, o município, a região, o país agradece muito, porque o que você fizer, lá na frente, você pode fazer com que alguém replique a sua ação. E é uma coisa que ela sempre dizia: faça sem precisar, ninguém precisa saber. Ela falava sempre fazer o bem sem olhar a quem, e a gente não esperava nada em troca. Sempre o bem, porque ela acreditava, ela era uma pessoa muito cristã e caridosa, né? Então a vida dela era se doar. Então, a partir da doação dela, ela fazia com que muitas pessoas se beneficiassem, né? Aquela pessoa que era mais humilde e aquela pessoa que estava em situação crítica, né, de vida, né? Ela conseguia fazer o resgate dessa pessoa e colocar dentro da sociedade. Então, era isso que ela se sentia bem, né? Era isso que ela queria que acontecesse na sociedade, que os mais humildes conseguissem se beneficiar de algo, né? E não ficar excluso. Então, com muitos, ela conseguiu fazer com que essa exclusão, essa barreira se rompesse, né? A partir da iniciativa dela. Ela tinha um dom que eu achava interessante. Ela fazia milagre com a feira que meu pai fazia pra gente. Ela dividia em 3, 4 partes essa feira e distribuía. Aí papai dizia: rapaz, não vai dar. Tá dividindo, tá tirando da gente para dar pros outros. Chegava no final de semana, sobrava. Eu não sei como era, sobrava. Que ela dava, eu olhava assim, mas rapaz, mamãe tá xarope, mamãe tá... Mas ela fazia, tome. E dona Graça. Aí já chegava, dona Graça. Aí ela já, que é fulano, que é o cara de não sei o quê. Chamava, brincava, dava, porque eu lembro, às vezes eu tava preparando aula, cara. Final de semana eu vinha pra cá, morava ainda em Brejinho, mas vinha passar o final de semana com minha mãe, pelo menos um dia, 2. Aí no sábado, de tardezinha, ele igual sossego, tranquilo. 4h30, Dona Graça, juntava um menino, vinha 2, 3, 4. Aí quando eu juntava um monte de meninos, pra que esse menino aí, mãe? Pra ensaiar o São João. Aí botava uma caixa de som na casa dele. Como é que o cara faz alguma coisa? Acabou. Aí eu tinha que entrar na gandaia. Aí a meninada gostava, cara. Então você educava, né? Porque como eles viam também ela como uma mãe, então ela pegava no pé, né? Ela pegava no pé, não queria ninguém errado, não queria que ninguém pisasse na bola,
Porque se ela fosse realmente assumir, ó, tô com vocês, não pisem na bola. E aqueles meninos que dizem, aquele cara é traquino, aquele cara faz isso, ficava uma doçura com ele. Podia ser depois, fora da presença, mas com ela respeitava, brincava, tinha acesso, ou seja, ele ganhava confiança. Muitas vezes é um excluído que tem um potencial, mas pelo fato de ter aquele estigma de ser danado, de ser traquino, de ser uma pessoa que muito trabalhosa, excluem. Então ela pegava esse pessoal e começava a lapidar, conversar. E hoje provavelmente tem boas pessoas também, né? Tem boas pessoas. Então ela pregava o bem, acreditava no ser humano, acreditava nas pessoas, fazia com que as pessoas acreditassem em si mesmos. Ela mostrava o lado bom da pessoa. Ela conversava e depois ganhava a confiança e a pessoa também ganhava a confiança dela. Iam lá para casa, era a casa de portas abertas. Muita gente chegava, muita gente saía. A gente sempre teve em nossa casa, sempre com muita gente, né? E a gente conviveu com pessoas diversas, e todas pessoas do bem, né? Todas pessoas com potencial, com alguma coisa boa para poder transformar a realidade deles, a realidade do vizinho, porque ela mostrava muito isso, que faça o simples, faça o certo que você só faz uma vez. Ela dizia, faça o certo, você só faz uma vez. Não precisa ficar desfazendo, fazendo novamente, para refazer, e quando fizer de novo faz errado. Faça o certo que você só faz uma vez. Ela sempre dizia. Então eu levo isso muito para a minha vida hoje, né? Seja correto, seja justo, conteste, questione e seja humilde. Essas são as palavras que sempre ainda ecoam em mim. Sempre diz, mamãe, lembro sempre disso. Muito obrigado por me proporcionar quem eu sou, quem são meus irmãos, né? São professores, são profissionais preparados, são pessoas humanas, de bom coração, né? Somos guerreiros, né? Tudo isso a gente deve a ela e também, sem esquecer, ao meu pai, que foi a pessoa que sempre por trás de minha mãe estava podendo dar aquele apoio emocional, aquele apoio financeiro, o ombro, né? Às vezes não dava, mas quando dava, realmente participava, porque ele também não queria se envolver muito, porque já é você que quer, você vai. Ele também sempre contribuiu, né, para que minha mãe fosse quem ela é também. Porque se não tivesse o apoio também, né, ela chegaria onde chegou, mas um pouco mais depois e com mais dificuldades. No dia que minha mãe faleceu, meu pai estava em Arco Verde fazendo uma cirurgia. Ele não viu minha mãe. Aí foram 4 anos depois, ele... Não, 8 anos. 8 anos. Pronto, aí ele veio a falecer, que aí também bate aquela solidão. Desde jovens juntos, desde 17, 18 anos, 16 juntos, né? Aí depois, minha mãe faleceu com 61 anos. 61? Foi. Aí ficou muito abatido, muito abalado. Problemas também de saúde, aí foi definhando, aí chega um momento que o corpo não aguenta mais, né? Aí ele tá tão lá arengando um com o outro, dando um abraço, dando cheiro, né? Eu fui a que nunca me desgarrei de minha mãe, né? Eu sempre estive ao lado dela até o último dia da vida dela. Eu e meu irmão, a gente sempre esteve aqui. A lembrança que eu tenho, minha mãe, ela era uma pessoa muito otimista. Ela sempre queria que a gente tivesse no topo, né? Sempre fosse, lógico, pessoas do bem, mas que tivesse sempre o que agregar na vida de alguém, de alguma pessoa, né? E o que eu aprendi com ela, né? Eu ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa de fibra, né? E sonhadora. Nunca desistir das coisas e nem desacreditar das pessoas. No mundo que a gente vive hoje, a gente às vezes fica com o pé atrás, né? Mas eu sempre procuro acreditar e procuro também ajudar, né?
na medida do possível, né, aquelas pessoas que eu vejo que são exclusas. Eu sempre tento puxar elas para a sociedade para fazer com que ela aflore de alguma maneira, né? E ela era uma pessoa muito especial, ela era muito verdadeira. Arengava, mas é coisa de mãe, né? Mas eu aprendi muito com ela. Eu devo muito da minha vida a ela, né? Toda a posição que eu tenho, tudo o que eu faço na minha vida, todo o posicionamento, eu sempre fico lembrando dos puxões de orelha que ela me dava, que não foram poucos, né? Foram muitos, mas tudo foi aprendizado, né? Tudo foi aprendizado e eu não me arrependo de nada, assim, do que... Às vezes, tem aquelas coisas que a gente se arrepende, lógico, né? Que faz. Mas ela foi uma pessoa que sempre me deixou com os pés no chão. Nunca deixou a gente ser além do que a gente não pode ser. Então, é uma pessoa que... era uma pessoa muito centrada, né? Além de ser doada demais, né? Ela gostava muito de pegar o lado bom, mesmo daquela pessoa exclusa da sociedade, pegar sempre, ver o lado bom dela e, como meu irmão falou, lapidar aquela pessoa e tentar resgatar, como ela resgatou muitos que estavam indo pro caminho errado. E ela conseguiu fazer o resgate dessas pessoas. E hoje estão aí na sociedade, são pessoas de bem, né? E isso eu herdei dela. Ela era daquela de soltar a corrente, mas solta um lado e já com a mão já segurando para não dar liberdade demais, né? Esse equilíbrio, né? Sim. Funciona. Sim. E a gente já habituado, a gente já sabia o que tinha que fazer. Porque se não fizesse como deveria ser feito da forma correta, a gente ia ser chamado a atenção, né? E a gente, como filho dela, ela não queria que a gente desse mau exemplo, porque se o filho de Dona Graça faz, eu vou fazer também. Então a gente tinha que ser os mais exemplares possíveis. Na frente, mesmo que depois a gente fosse bagunceiro igual os meninos. Mas naquele momento a gente tinha que dar o exemplo, porque aí chamava a atenção, né? Ela conquistava pelo exemplo, né? Pelo exemplo. Ela era, às vezes, ríspida com os meninos. Não, e não sei o quê. Os meninos ficavam meio assustados, porque poderiam nunca ter ouvido um não, mas eu estou ouvindo o nome de Dona Graça. Dona Graça, quem ela sabe. Aí participava, virava amigo da gente, brincava, a gente saía com o pessoal. E então criou-se um laço, uma amizade interessante aqui. Muita gente conhece, muita gente fala, mas Bob, cadê sua mãe? Sabe que morreu, mas está fazendo falta nisso, naquilo, né? Mas a história dela está aí, o legado dela está aí, né? Vai ficar para muita gente conhecer, né? É um coração caridoso, rígido, humano, sensível, protetor, né? Disciplinadora, guerreira, todos esses exemplos aqui que a gente hoje, né, na nossa época de juventude, precisávamos ouvir, a gente ouviu. E nós hoje somos as pessoas que somos devido ao que, da maneira como a gente formas como a gente foi criado, daquilo que foi dito para a gente, daquilo que foi mostrado também, que não adianta só falar e a ação ser o contrário, aí você desvirtua, você não tem nem prática, nem teoria, né? Ela mostrava a teoria de forma prática. Vinha primeiro. Né? Ainda ontem eu lembrei muito dela, eu conversei com os meus alunos, que digo, pessoal, eu lembro muito de minha mãe quando a gente estudava. Na quinta série, ela dizia que eu só saía para ir brincar se eu tinha uma prova, no outro dia eu só saía para ir brincar depois que eu respondesse o questionário que ela fizesse. Com todos os filhos ela fez isso. Ela preparava a gente para as provas, para a escola. Ela escrevia um questionário, por exemplo, português, né? Ela pegava o livro, preparava um questionário de 20, 30, 40, 50 perguntas com respostas. Então ela obrigava a gente a memorizar tudo aquilo.
Tá aí, ó. Quer brincar? Estude. Se eu lhe perguntar e você não errar nenhuma, você vai brincar. Ó, vamos estudar. Pam, 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 pam. Mãe, tô pronto. Aí errei uma. Volta de novo. Aí a gente podia sair de noite, mas só saía depois que a gente aprendesse. Porque ela é o futuro. Eu disse, eu não posso dar carro, não posso dar isso, não posso nada, mas eu posso proporcionar a vocês uma educação de qualidade, um estudo para o futuro de vocês. E foi isso que ela fez. E ainda ontem eu comentei, ó, se vocês estudarem, pratiquem, faça esse tipo de questionário, responda, pergunta e responda, pergunta e responda. Você não fica louco, você fica falando sozinho. Falando sozinho, professor? Sim. Fale sozinho. Sujeito é isso, isso e isso. Predicado é isso e isso. Ah, eu já sei. Errou o que é alguma coisa. Volte, porque vai lhe preparar. Vai lhe preparar. E quando terminava a prova, eu disse, mamãe, caiu um monte de coisa que a senhora me ensinou. Eu tirava nota boa. Então eu criei esse hábito, né? Depois não precisava fazer mais questionário, eu mesmo fazia. Estudava. E até hoje a gente faz assim. Eu faço, eu faço, eu tenho no meu celular dezenas de áudios, de artigos meus, de seminários que eu preciso falar, de formações que eu preciso fazer, gravando o que eu devo falar. Porque eu falando, eu me escuto e eu escrevendo, eu memorizo mais ainda. Então a gente tem segurança no que vai falar e tem conhecimento realmente de causa no assunto que você vai debater, porque se você vai apresentar, você tem que mostrar segurança para uma plateia de professores, para um público de colegas, de agricultores, de qualquer coisa. Você fala sobre o tema que chame a atenção deles ao nível deles. Então ela mostrava para a gente que todas as pessoas são iguais, mas você não precisa mostrar que você é melhor do que o outro, porque você tem um grau de instrução melhor. Vocês estão no mesmo nível. A mesma coisa que eu aprendo, que o agricultor aprende comigo a ler e escrever, eu aprendo com o agricultor a trabalhar com a terra, ao período de plantio, a trabalhar com... São trocas de experiências, são conhecimentos que se juntam, né? Que um não é melhor do que o outro, não, mas que um depende do outro. E ela ensinava tudo isso aí. Não seja mais do que ninguém, porque todo mundo vai para o mesmo canto, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém leva nada, a gente só deixa ou coisas boas ou raiva. E ela deixou coisas boas, né? A raiva que eu tenho é de mim de poder ter dito, podia ter feito mais, eu poderia ter agido dessa forma. A gente sempre fica buscando, eu poderia ter feito mais, né? Mas o que a gente fez foi muito, e ela com certeza foi muito feliz com a gente.